Para a gente iniciar, a gente preparou, né? A gente entender um pouco sobre o X, e o Y. Já tem algumas perguntas um pouco básicas aí que a gente já preparou aqui o próprio Lab, né? Então, sobre a sigla, né? Perguntar para o Cássio que vai para a gente desmistificar essa sigla, né? O X, e o Y. Que é isso? Por favor, Cássio. Então, boa tarde, né? Boa tarde para todos. Então, antes da gente começar, né, a explicar um pouco mais do que é todo o universo de UX, UI e tudo, eu gostaria de citar uma frase, né, do Larry Marine, que ele cita: é muito melhor adaptar a tecnologia ao usuário do que forçar o usuário a se adaptar à tecnologia. É bem hoje em dia, né? Essa frase parece que está no core, no cerne dessa questão que vamos falar hoje, né? Exatamente, porque o nosso intuito, de fato, é adaptar ao usuário, é sentir e pegar o feedback deles para tornar a melhor experiência para eles, né? Então, essa é a ideia. Entrando aqui já na parte de UX Designer, então, UX, o que é UX? User Experience. Então, quando alguém perguntar para vocês agora, vocês já sabem, né? Então, UX significa User Experience, que é experiência do usuário, né? Então, assim, qual é a função, né? O que é? É um campo, né, que visa a melhora da experiência do usuário como um todo, tanto usando meios tecnológicos, produtos digitais, ou não, né? Gostamos de ter três pilares, né, para a gente trabalhar essa metodologia, que seria entender o usuário, entender as dores que ele sente, entender qual é o objetivo de sucesso para aquele A usuário. empatia com o Isso, usuário, né? entender O problema dele. isso, focar no problema e criar uma estratégia, né? O segundo pilar seria a criação dessa estratégia, o mapeamento de como a gente vai fazer tudo isso, como a gente vai pegar a dor daquele usuário e entregar algo de valor, entregar um resultado de valor. E esse entra no terceiro pilar, que é a entrega de valor. Entregar algo realmente valoroso e que ele realmente sinta que resolveu o problema dele. Mas isso não seria o que a gente chamava de usabilidade? Então, a usabilidade, ela é mais focada em termos de interação, né? Como eu, ser humano, interajo com aquela aplicação. Mas isso é a interação, é o UI, é a tela, é o meu dedo, é o meu mouse, o teclado interagindo com aquela ferramenta. A experiência que eu vou ter parte de mim como usuário. Então, eu posso estar acessando uma plataforma, uma solução, e a minha experiência ser acessando ser boa, mas a minha experiência em si como usuário não ser tão boa assim, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que toda a experiência seja boa, né? Não só a interação, como o sentimento que eu tenho em relação àquela solução. Então, aí eu posso dizer que é uma parte, um pedacinho dessa experiência do usuário, certo? Sim, o AI é essa parte A pequena. gente consegue enxergar isso? É o Y um assunto, o X outro assunto, ou isso é um dependente do outro? Como funciona? Então, eles são um dependente do outro, porque com uma boa usabilidade você tem uma boa experiência, né? Então, assim, o UI, ele é outra siglinha também que é interessante a gente explicar, né? O UI é User Interface, né? Então, a interface do usuário, né? Traduzindo. Então, ela é o que torna realmente a interação. Então, uma boa interação, ela constrói uma solução mais rápida, um objetivo sendo executado de forma mais assertiva e o usuário, consequentemente, tendo, pelo menos na parte da interação, tendo uma boa experiência. Ótimo. Eu até posso explicar um exemplo utilizando o próprio slide. Vocês podem ver que a gente fez um sistema ali de colmeia, porque a gente quer transmitir isso. Como é agregado, né? Um sempre está ali junto com o outro, né? Eles podem ter suas separações, suas definições, mas eles andam bastante juntos. Exatamente. E aquela coisa, para cada tipo de usuário, né, vão ter objetivos específicos. Eu entendo que um usuário sempre vai ser diferente de outro. Claro que a gente pode agregar eles em grandes grupos demográficos, mas cada usuário ele tem uma particularidade. E para cada tipo de negócio, a gente tem que priorizar, né? Então, a gente tem usabilidade, utilidade, desejabilidade, acessibilidade, credibilidade, encontrabilidade, muitas áreas. Pô, tem muito mais dados do que eu imaginei. Exatamente. E no final, tudo isso convergindo em entrega de valor. Legal. E para a gente entender assim, um pouco mais na prática, o que a gente ganha de fato, o que o usuário ele vai perceber de fato o que a gente ganha utilizando, né, esses conceitos, essas técnicas que o X e o UI trazem para nossos projetos, para o nosso dia a dia, para
a gente utilizar no nosso dia a dia, né? Então, como o profissional de UX ele está envolvido, acompanhando o projeto de ponta a ponta, então ele acaba que, entendendo o objetivo, entendendo o problema, ele consegue passar isso, né, para o restante da equipe, trazendo através de protótipos ou através de pesquisas, um alinhamento melhor do que é o problema. Então, o time inteiro fica alinhado com o objetivo estratégico daquele problema. Então, esse é um grande ganho, pois muitas vezes uma ponta, né, um profissional, ele sabe do problema, mas às vezes uma parte do time não sabe. E aí, se uma engrenagem sai, né, do eixo, o resultado final às vezes não chega no objetivo principal. Temos as histórias mais bem definidas também. Então, o Storywriting, entre outros profissionais, eles conseguem ter a história mais bem definida de todo aquele cronograma, de toda aquela solução. E com nossas pesquisas, com os testes, com todo esse viés, né, empático com o usuário, a gente consegue diminuir o risco de entregar uma solução que talvez não supra a necessidade do usuário, não resolva o problema, que é o que a gente bateu lá no começo, de entender o problema do usuário. E, Cássio, quais são os riscos que podem ocorrer pela falta da utilização do UX? Então, quando você não entende de uma forma compreensível o problema, você acaba não agregando valor e não entendendo qual é a visão de sucesso para aquele dono, daquele usuário, daquele dono do projeto. Então, você acaba que você cria uma solução, entrega feature, mas ela não é o sucesso. Ela não entrega o sucesso que o cliente tanto quer, né? Você tem aquela dificuldade de entender, de fato, qual é aquele objetivo. Então, você tem um time que fica mais descoordenado, você tem uma visão mais estreita do usuário, você tem uma suposição fraca. Eu acho que o usuário gosta disso. Eu acho que o usuário quer aquilo. Eu acho que a noção de sucesso para mim é ter isso. E esses são os principais pontos negativos quando você não utiliza o UX da forma correta. Ou, às vezes, em alguns casos, não utiliza de forma alguma. Isso é uma armadilha, né? A gente nós achamos então que sabemos o que o usuário quer, o que o usuário precisa. Exatamente. Ou achar que, porque a gente, nós não podemos nos considerar usuário, né? Achar que toda a experiência do usuário se resume à minha experiência como usuário, né? Isso. Me lembrou o Ford, né? É, Escolher qualquer coisa desde que o carro seja preto, a né? experiência dos usuários Do usuário. é meio negra. As limitações na época também, né? Então, assim, e isso acontece, né? A questão tanto do dono, ou às vezes de um usuário específico, achar, eu sei o que o meu usuário quer, eu sei, eu sou um usuário também e eu gosto disso. Então, eu tenho aquela ideia de que todos eles são parecidos comigo. E aí a gente entra em alguns dilemas, né? Eu acredito que muitas vezes um usuário não se parece com o outro, eles são diferentes, eles têm peculiaridades diferentes, tanto em questões sociais, em questões demográficas, entre outros. Então, Isso aí você tinha comentado, não tinha um comparativo interessante entre dois isso. sujeitos completamente diferentes lá? Isso. Conta essa história de novo. Então, é a questão do contexto, né? A questão que o contexto que o usuário está inserido interfere muito. Então, a gente pode pegar dois usuários que estão dentro do mesmo, assim, do mesmo espaço demográfico. Ambos são homens, são nascidos no mesmo ano, residem no mesmo lugar, moram em Castelos, né? São cidadãos de poder aquisitivo muito grande e até entrando em particularidades menores. Se você não destrinchar essa coisa mais macro, mais micro, ambos gostam de cachorros, ambos gostam de viajar para os Alpes. E quando a gente vai olhar as duas personalidades, um é o Príncipe Charles, que hoje é rei, e o outro é o Príncipe das Trevas, que é o Ozzy Osbourne. E se você ver apenas o texto escrito, você acha a mesma pessoa. Você vai categorizar ela no mesmo grupo, né? Mas claramente. Claramente são pessoas, basta você olhar. Se você. É aquela coisa. Sabe quando a gente diz que para ter empatia, você se coloca no lugar do outro e basta olhar? Aqui nesse caso, basta olhar que você vai ver que os dois são bem diferentes. E é nessa hora que a gente tem a profundidade e a empatia no UX. Eu prefiro muito mais o Ozzy, para deixar bem claro, mas tudo bem. Então, Vamos pular essa parte. assim, e como que a gente, né, o X, a gente aplica só a produtos digitais, ou a gente pode utilizar em outras áreas, outras situações, por exemplo, até a utilização de um veículo, alguma coisa assim, algo que seja totalmente, né, material, onde a gente está né, utilizando né, um objeto, ou somente com essa parte digital. A gente tem muito app, muita essa visão, né, de utilização
web, coisa assim. Mas quais seriam as áreas que a gente pode aplicar mais além desse mundo digital que a gente vive? Então, sem querer parecer muito otimista, mas acredito que em quase todas as áreas do conhecimento humano, pois todos nós somos humanos e todos nós temos experiências e todos nós também buscamos as melhores experiências. Eu já ia contestar a sua afirmação, mas depois que você puxou que todos nós somos humanos, nós estamos envolvidos em tudo, então eu concordo contigo. Isso, né? Todo mundo ali quer a melhor experiência, desde um automóvel, né? Então, assim, a gente busca fazer protótipos de automóvel para que aquele automóvel gaste menos gasolina, caso haja um acidente, que ele proteja o usuário principal, que é a vida humana que está ali dentro, né? Desde a aerodinâmica, entre outros, né? Entre outros exemplos, a gente pode citar gastronomia. Hoje a gente sabe que a gente pode pedir por aplicativo, mas na vida real também a gente vai num restaurante. E a experiência também é aquilo ali, é você chegar no restaurante, ser bem atendido, o seu pedido chegar rápido. Quando você pagar a conta, você quer receber o troco rápido, ou então você quer resolver logo o mais rápido possível. Tempo de espera na fila. Tempo de espera na fila. Quando você vai comprar uma roupa, às vezes você tem aquela coisa de, você quer um cartão? Faz o cartão da loja. E às vezes aquilo se torna uma experiência ruim para você, né? Questão financeira também, de RH. O RH ele usa muito essa questão da experiência, porque são humanos de um lado e humanos do outro. Então a gente precisa trazer uma boa experiência, tanto para quem está contratando, quanto para quem está sendo contratado. Então, o processo seletivo realmente é uma boa experiência para ambos. Ambos conseguem ter aquele match, aquela coisa de a vaga ser boa mesmo. Então, o UX ele resolve muita coisa de vários âmbitos da nossa sociedade. Legal, deu para ter uma boa ideia aqui do contexto, né, da parte teórica. Mas daria para você citar alguns exemplos práticos? Antes de entrar na próxima, a gente pode... Vamos dar uma olhadinha nos comentários. Legal, Amanda. João Pedro fez um comentário muito bacana. Para ajudar nessa questão de estereotipação do usuário, existem alguns exercícios, como a criação de personas, histórias, jornadas do usuário, declarações de problemas e etc. E isso cria uma empatia mesmo com o usuário. Você concorda com isso, Cássio? O que você acha? Com certeza. Porque, assim, a persona, ela é basicamente a junção, né, de várias proto-personas, onde a gente vai pegar um espaço demográfico e vai unir nelas em uma só persona. Quando a gente faz a jornada, a gente começa a perceber peculiaridades. Então, a jornada do usuário é o que o usuário faz, o que ele sente, o que ele pensa e as oportunidades. Então, dali você começa a mitigar. Você começa a ver que, eita, esse usuário aqui ele não vai fazer, porque essa persona ela vive em tal lugar, ela tem uma condição social X, e ela vai ter essa jornada, mas essa pessoa, ela tem uma condição social Y, embora em outro lugar. Então, ela vai ter outra jornada e eu posso ter outra oportunidade. Similar, por exemplo, novamente, usando o aplicativo de gastronomia. Eu moro em um bairro muito próximo de vários restaurantes, então a experiência para mim vai ser muito boa, porque eu vou receber a comida muito rápido. Sim. Já a outra pessoa que mora numa cidade muito distante, com poucos pontos próximos, a entrega vai demorar mais, o risco de ter um pedido errado é maior. Então, essa experiência muda de acordo com o usuário específico. Sim, exatamente. Eu posso compartilhar uma experiência que eu moro na praia. Então, os restaurantes, eles não gostam muito de utilizar o iFood, porque eles querem que você tenha a experiência de sair de casa e comer no restaurante à beira-mar, entendeu? Então, por que você vai pedir o beira-mar estando ali, né, em casa, logo na praia? Então, é legal essa dificuldade. Muita experiência. Exatamente, para você ter essa experiência diferente. O visual faz parte da experiência. O visual faz parte da experiência. Muito bem, mas então voltando à pergunta, né? Poderia citar para nós alguns exemplos práticos, né, de utilização do UX? Então, alguns exemplos práticos que eu gostaria de citar seria uma quebra de paradigmas muito grande que houve nos smartphones com a Apple, né? Então, antigamente existia celulares com teclado físico e houve essa ruptura para uma tela touchscreen. Então, eles resolveram qual o problema, qual era a necessidade de vários aplicativos diferentes que eles tinham funcionalidades diferentes e que necessitavam exclusivamente de uma UI, né? Uma tela, uma interação diferente para cada tipo. Só que os teclados eles eram fixos e não podiam ser mudados. Então houve essa quebra de paradigmas com a Apple, né? Usando o iPhone. Também gostaria de citar o case da Amazon, que eles tinham um formulário de preenchimento, aquele login básico, e-mail, senha, cadastrar. Só que por mais que a tela já estivesse ok, a tela já estivesse aceitável, eles tinham um problema de clientes, né? Alguns clientes declinavam no sistema de login, eles queriam saber o porquê. E o que eles fizeram? Eles
Criaram um botão só. O botão chamar pular cadastro. Simples assim. Botão pular cadastro. Então, o cliente, o usuário, ele não tinha mais necessidade de entrar na loja e se cadastrar. Na vida real, você não é impedido de entrar na loja de roupas, porque você tem que se cadastrar antes. É isso que eu mencionava. Quer dizer, para acessar o site da Amazon, ele tinha que se cadastrar primeiro. Tinha que se cadastrar primeiro. E esse botão, ele é conhecido como botão de 300 milhões de dólares, porque foi esse o O lucro que eles resultado. o resultado, que foi em torno de 40% de uma receita maior com essa simples mudança de um botão pular cadastro. Porque eles estudaram e viram que os usuários estavam esquecendo e-mail. Porque quando você é obrigado a fazer algo, às vezes você faz de mau jeito, de má vontade. E aí você Ou não faz, que era Ou o que não eu faz. estava fazendo, né? Exatamente. Aí você não entra no aplicativo e também acaba esquecendo. Com esse botão, ele resolveu isso. Era similar a gente ter que fazer um cadastro para entrar numa loja para Isso. um produto, certo? Eu ia tentar trazer isso. É Exato. impensável, né? A gente está lá, sei lá, no shopping, aí eu vou entrar nessa loja para me ver o que ele tem lá e ele exigir que eu falo, não, peraí, vamos preencher aqui uma fichinha de cadastro. Está habilitado a entrar na loja. E aí eu te dou aqui, você pode entrar, tá? Só depois Mas- você pode comprar o produto. Ou então fazer um cartão, fidelidade, alguma coisa, né? Para entrar na loja. Se é assim, eu acredito que alguns dos nossos espectadores já teve alguma experiência ruim em loja com questão de cartão. Você vai lá para comprar uma roupa e alguém oferece um cartão. Imagine se proibisse, né? Você de Se entrar. proibisse, né? Aliás, podem colocar aí no chat experiência que vocês tiveram, ruim ou boa aí, como experiência de usuário, para a gente discutir aqui também. Tivemos um comentário, Mais algum? inclusive, sobre isso, né? Opa, O Jefferson falou que sobre o restaurante também tem a questão de como o cliente recebe a comida. O amigo que tem restaurante oriental parou de entregar porque a aparência da comida faz parte da experiência. E o transporte estragaria essa Estraga. parte no conceito dele, né? Pensando que uma comida oriental, às vezes, aquele sushi, né? normalmente, oriental, eles dão uma atenção bem grande à apresentação, né? Então, às vezes, a entrega por conta do transporte, manuseio, tá estragando essa experiência do usuário final. Bagunçava a comida ali. Sim. E aí, Dava como que sashimi. como que a tecnologia, né, influencia diversas áreas da empresa? Então, você está falando aí da modelagem do negócio, você está falando de operações ali, você está falando da parte tecnológica, né, e da própria interface, da própria loja, e o visual da loja. Então, você está envolvendo cores, está envolvendo iconografia, logomarca, propaganda. A experiência é muito abrangente, né? Exatamente. O Rafael lembrou aqui o motoqueiro empinando a moto, né? A massa. Vai acabar com a experiência. Exatamente. Não tem boa experiência. Então, Vai receber. acredite ou não, mas assim, o motoqueiro, ele também é um usuário final, que a gente também quer agradar. Porque o motoqueiro, ele também precisa ter uma renda, um lucro, né? E ele precisa fazer isso o mais rápido possível, né? Então, assim, esse usuário que empina a moto, ele também tem que entrar na nossa estatística. Porque não é como se a gente fosse prever que todo motoqueiro fosse parar no sinal vermelho, andar a 60 por hora, fazer tudo certinho. E a gente entende que muitos, na realidade, não fazem isso. E é nessa hora que a gente entra na profundidade, de fato entender o usuário. E eu posso citar outros exemplos aqui também, como o da Netshoes, é um aplicativo muito bom, que utiliza a usabilidade de forma muito interessante. A Airbnb, que é um dos seus cores mesmo, é a parte de usabilidade, né? Um dos seus cofundadores, ele é o UX designer, né? Tem o Duolingo, que para quem já usou é muito bom. E a própria Uber, né? Que na parte de interação ali é muito boa. Tudo big player, né? A gente percebe a evolução também, como eles iniciaram com experiência muito básica, muitas vezes, como Foi evoluindo. essa percepção aí que a gente... Mas seguindo essa linha, né? Teve situações que todo esse esforço de aplicar o X ou o X não deu um bom resultado. Então, tem uma frase que eu gosto bastante, que é: quando você não tem vergonha da sua primeira versão da sua solução, é porque você demorou tempo demais para lançar ela. Então, se ela ficou muito bonitinha, é porque você já perdeu o time. Você passou tempo demais aprimorando. Lança, né? Muitas vezes, algumas ideias, elas na primeira versão não vão estar tão amigáveis assim, mas você vai aprimorando, perguntando, fazendo feedbacks, entrevistas. E aí, com isso, você vai se aprimorando e vendo o que cada usuário, qual a particularidade de cada um deles. E aqui a gente pode citar alguns, né? Por exemplo, hoje a gente usa um óculos de realidade virtual, tanto para o metaverso quanto uma realidade aumentada. Mas antes a gente tinha um óculos de TV. Então, basicamente, era uma TVzinha pequena
e mantendo tudo e você ficava lá. Estamos vendo aqui no slide aí, né? Isso, a gente teve uma ideia de colocar um rádio acoplado a um chapéu. Parece uma ideia que, a primeiro modo, parece um pouco bizarra, mas com o passar do tempo, a gente vê hoje, a gente tá num podcast, escuta podcast. Provavelmente não estamos exatamente escutando rádio, mas estamos lá. A ideia é a mesma. Mas tem informação, né? Isso. E assim, a gente vê que o X está em tantas áreas de formas tão, às vezes, fora do ambiente digital, que a gente mal conseguiria imaginar que um simples secador de cabelo faria parte da experiência, né, do usuário. Isso é bem interessante. Até também falando em usuário, né? A Adriana falou que já recebeu o iFood por um pedido feito pelo filho dela de 5 anos. Então, a gente poderia até entrar na acessibilidade, né? Porque o iFood é um aplicativo que é tão fácil de se utilizar que até uma criança, né, consegue fazer ali um pedido. Mas também temos outras dificuldades, sejam pessoas com deficiência, como que seria o XY nesse caso? Eu gostei desse exemplo porque ele pegou na prática uma frase que muitos falam, né, que é a sua solução, o seu aplicativo deve ser tão fácil que uma criança de 5 anos consiga usar. E é a primeira vez que eu vejo isso na prática. Aconteceu, né? Realmente aconteceu. Isso mostra que a acessibilidade, tanto para uma criança de 5 anos, para alguma pessoa que tem alguma limitação, ela funciona muito bem. Eu posso dar um caso pessoal. A minha avó, ela é do interior e a gente deu recentemente um smartphone para ela. E ela é uma pessoa que ela não sabe ler, mas ela consegue usar o telefone, porque ela sabe que aí ela tem que clicar naquele botãozinho grande de cor ali, e ela enxerga e ela sabe que ela tem que clicar, e ela manda áudios. Então ela consegue usar alguns aplicativos com essa acessibilidade. A comunicação visual foi muito bem A feita. comunicação visual. Ícones, né? Nesse Isso. caso. Na parte de acessibilidade, a gente tem que levar em consideração isso. A acessibilidade dela, no caso, foi questão mais de visual, né, que ela não consegue ler de fato, e uma parte mais social, porque é o background que levou ela aquele Amanda status. A Amanda tem Também tem experiência. uma experiência exatamente nesse quesito social, né? Na faculdade, a gente estava desenvolvendo um projeto para crianças refugiadas e tem vários problemas sociais envolvendo esses casos, né? Então, a gente estava querendo fazer um aplicativo para que elas consigam se conectar ali, como se fosse uma rede social das crianças, que elas utilizariam na escola. Então, a gente teve que enfrentar diversos problemas. Primeiro, a questão social já da escola, e segundo, entender esse pensamento da criança, né? A gente foi até a escola visitar, saber como que o coordenador que veio explicar para a gente como elas se comunicavam, e a gente se deparou com um problema muito grande, a questão da internet. Chegamos na escola, não tinha internet. Internet. Então, a gente teve que, além disso, pensar numa mídia física para que elas tenham a mesma experiência que já tinha sido pensada, mas que também solucionasse esse problema que acabou surgindo. Exatamente. Isso é a parte do profissional de UX, onde ele tem um ideal perfeito que poderia acontecer, mas caso aquela situação, né, perfeita não houvesse, ele tem que ter um plano B, né? Então, aí ele estuda, né, a parte do contexto. Vamos supor que essa solução tivesse feita, por exemplo, com antecedência, aí ele estudasse o contexto, visse o contexto daquela população, daquele local certinho, ele estaria preparado para, por exemplo, já levar algo físico ou levar um dispositivo que pudesse contornar essa quebra da internet. Sim. E é nessa hora que a gente pensa que nossos usuários, essas pessoas que você falou, são pessoas. Nós que estamos aqui somos pessoas. Então, todo mundo é humano e 100% dos seus clientes sempre vão ser humanos. Então, se você não entende de pessoas, humanos, você não entende de negócios, porque seus negócios sempre vão ser para pessoas. A experiência que você traz para eles que vai agregar valor ao seu negócio. Então, se você não satisfaz o usuário final, você não retém um lucro, você não tem um bom negócio e acaba que você falha na sua tarefa. Aproveitando esse comentário, Cássio, a gente vai falar um pouco, né, dessa A3Com, a importância da área de marketing com o nosso time aí que está focado, né, em UX e UI, né, e falar um pouquinho também de como que a A3Com, né, está aplicando essa nossa experiência, todo esse conhecimento da área, nossos projetos, com nossos clientes, né, e qual metodologia, falar um pouquinho do que a gente tem aí de aplicado, né, na prática. Como que tua área está atuando? Então, Com a A3Com. antes de começar, eu gostaria de destacar um ponto e que seria o nosso diferencial da 3Com para outras empresas. O X está atrelado muitas vezes a um setor de desenvolvimento, junto com um time de desenvolvedores. Já na 3Com, a gente preferiu trazer para o setor de marketing, que é um setor que está intimamente mais ligado
com nossos usuários. Está mais ligado ao público-alvo do Isso. Ele está mais, assim, digamos que na janelinha ali, observando de perto quem é o nosso público. É um setor mais humano, né? E o setor dev é um setor é desumano. mais técnico. O dev é desumano. Mais técnico. Mais técnico. Mas todos nós somos humanos. Ok. Então, assim, esse é o nosso diferencial para outras empresas, né? Então, isso é muito bom. Foi uma decisão muito acertada. E falando um pouco mais, né, das nossas soluções, como a gente pratica hoje, nada melhor do que mostrar, né? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras e um case vale mais do que 1 milhão de palavras. Então, a gente pode citar vários exemplos aqui. Legal. Mas a gente tem uma metodologia, um conjunto de ferramentas para aplicar o XY? Então, aqui, não necessariamente só na 3Com, mas num processo geral mesmo, eu posso citar um processo macro, que é quando a gente entende o problema do usuário, a gente estuda, né, as dores que aquele usuário tem, problema, ideação de tudo, entende o contexto daquilo, e aí a gente parte para pesquisar. Então, a gente vai entender o problema e pesquisar aquilo. Isso tinha alguma coisa a ver com o design thinking, né, Ricardo? Com certeza. Isso. A empatia, né? A pesquisa, colocar no lugar da persona que vai utilizar, criar essa persona, né? Isso, se colocar no local. Esses são os estarinhos, que mais? Isso, aí partindo ainda do design thinking, ele faz uma questão de pesquisa, entrevistas, ele faz todo o mapa da empatia, ele agrega todos aqueles dados, ele faz todo um compilado. E com esse compilado, a gente parte para a parte prática de prototipação, onde a gente vai transformar toda aquela questão mais teórica em física. Então, toda aquela massa de dados que a gente tem, a gente vai colocar em uma tela. Então, a gente entendeu que aquele usuário está destinado a realizar uma tarefa, e a gente vai tentar fazer um fluxo ideal para que aquela tarefa seja executada da forma mais assertiva possível. E a gente começa a testar também, em cima já do protótipo. Então, e aí você passa esses protótipos para o time dev. Para o time dev. Isso. Aí, com o protótipo já feito, eu já passo para o time dev usando algumas técnicas, né, que eu chamo de handoff, que basicamente em algumas outras áreas a gente chama de passagem de bastão. Né? Então, basicamente, é passar para o outro. E aí encerra o processo. Então, aí tem um acompanhamento, né? O X ele tem que garantir que aquele objetivo principal e aquelas dores dos usuários vão ser respeitadas e no ambiente do desenvolvimento eles vão conseguir produzir e fazer de forma assertiva tudo que foi imposto, né, nas pesquisas e testes. Aí encerra. E aí, da parte de prototipação, sim. Não estava longo o processo? A gente percebe em algumas situações que a gente teve N fatores, né, que a gente não tinha aplicado, não tinha envolvido o time de UX em um determinado momento, né, às vezes aí pelo tempo que a gente tinha disponível. E depois a gente aplicou, a gente viu a diferença, né, na questão de usabilidade, como ficou mais agradável, né, user-friendly e uma série de outras questões, como vocês deram este banho, né, de usabilidade, vamos colocar assim, essa experiência do usuário, né? A gente olha sempre muito para a parte funcional, né, para as features que são mais técnicas, e como essa parte humana que o Cássio acabou mencionando trouxe essa experiência melhor. Então, depois que faz todo esse processo, né, Cássio, que entrega lá, aí isso já é garantia de sucesso. Não. Por quê? Existem algumas métricas, a gente tem que definir as KPIs de sucesso. Então, após a entrega do produto, em algumas circunstâncias que seriam as ideais, o time, né, que fez, ele consegue acompanhar. Então, a gente consegue usar alguns frameworks, por exemplo, o Hurt. Ele é um framework onde a gente pode medir a felicidade, o engajamento, a adaptação do usuário com aquela aplicação. E caso a gente tenha mais feedbacks, a gente consegue já também evoluir, porque a evolução de um produto, ele é constante, né? Projetos acabam, produtos nunca morrem, né? Projetos nunca acabam. Então, esse processo é cíclico. É cíclico. Ele vai, entrega lá, ele se alimenta e você faz o processo. Porque como o UX está dentro ali do contexto do usuário, o contexto também não só do usuário, mas a questão dos negócios, porque existem outras áreas. Existe o UX Designer que ele engloba outras áreas, como o UI. O UI é as áreas menores que são englobadas pelo UX. Nós temos o UX Strategy, que é um profissional que ele entende mais da estratégia de negócios da empresa.
Então, ele está mais por dentro do mercado. Então, ele consegue prever algumas coisas. Então, o seu projeto, a sua solução funciona hoje, daqui a 6 meses talvez não possa funcionar mais. E o X-Strategy, ele consegue tentar prever isso e tentar tomar as melhores decisões relacionadas a isso. Aham. E continuando falando sobre negócios, tem algum exemplo, algum projeto da Triscom que você possa falar sobre? Vários, né? Tem um que eu gosto bastante, que eu posso até, antes de começar a falar do projeto em si, eu gostaria de falar que o X, ele tenta unir, fazer uma ponte, né? Entre um agente, uma persona, que ele quer um produto, e a outra persona que ela tem esse produto a oferecer. Eu acredito que essa é a grande base da nossa sociedade. E o que acontece? Nesse projeto em específico que a gente fez, a gente uniu empresas que queriam bons profissionais com profissionais com espectro autista e queriam entrar no mercado de trabalho. Então, a gente fez essa ponte, esse match, né, dos bons profissionais com empresas que queriam. Isso é interessante porque a maior parte, né, dos projetos de empresas de consultoria envolve finanças, estoque, contabilidade, varejo. São números e tabelas. Tem como aplicar, por exemplo, esportiva? Sim. Inclusive, a gente tem um exemplo de um projeto nosso, onde a gente conseguiu unir 3 atores diferentes, não só 2 agora, vão ser 3. Esportistas que queriam praticar o esporte vôlei, vôlei, com treinadores que precisavam de esportistas para formarem seus times e universidades que queriam boas atletas. Qual é o grande problema que a gente encontrou aqui? No Brasil existe uma grave deficiência na nossa educação, não só na educação, com o esporte. Então, como resolver esses 2 problemas? Né? Criando uma solução onde a atleta conseguisse tanto estudar quanto treinar, né? Quanto praticar o esporte. Então, ela conseguiu essa oportunidade através dessa solução, tendo a possibilidade de ter uma bolsa internacional de estudos. Então, é um valor muito grande, é uma experiência muito grande, pois se a gente tira um atleta que está em uma situação onde ele nunca teria aquela oportunidade, através de um aplicativo, ele conseguir se cadastrar, botar o seu perfil ali, ser chamado por um time, concorrer a uma bolsa internacional, para ele vai ser a melhor experiência possível, e sem abrir mão dos estudos, né, que é uma parte fundamental para a nossa sociedade. Voltando até na área de marketing mesmo, a gente tem exemplos de, por exemplo, fizemos um evento e para a questão de experiência do negócio junto com o usuário, a gente disponibilizou um jogo, uma caixa, né? Eram para técnicos ali resolver, mas a gente queria dar aquela sensação analógica para que eles saiam da experiência de sempre estar no computador, que é uma área que está sempre ali na tecnologia, mas ainda utilizando o que eles gostam, que é essa parte lógica, na questão manual. E a gente teve um mapeamento, assim, do evento que ficou um vermelho bem vivo, as pessoas interagiram muito, gostaram muito de ter aquela experiência. Então, é muito legal como... por isso que a importância do marketing e do X estarem juntos na Triscom, né? Eles acabam se complementando ali, se desenvolvendo juntos. Tudo bem. Vocês são mais humanos. Puxar a sardinha pro nosso lado. É o nosso defeito. Mas, assim, essa história eu até já ouvi. Pois eu me lembro que a gente estava com um stand, né? E meio que outros stands também estavam disputando a ascensão. E a gente conseguiu agregar, né, esse público para a gente com um jogo analógico, né? Uma experiência mais manual. E aí, nessa parte, a gente vê a interação dele estava ali, era a interação dele, mas a experiência que ele teve foi de talvez se lembrar de um joguinho de infância que ele teve, daquela época que não tinha boleto para pagar e que tudo era bom. Né? Então, ele trouxe aquela experiência que vai além do físico, que vai além da interação ali. Falando em jogos, tinha um jogo aí que você Isso! parece que não gosta muito de jogar. Olha, jogar é uma das melhores experiências que eu posso dizer. Né? Temos um exemplo de uma empresa que ela foi na contramão da indústria. Algumas empresas, hoje em dia, ela lança fica alguns anos desenvolvendo um jogo, gasta recursos. É um mercado de bilhões. Bilhões. Dizem que a indústria de jogos ela consegue arrecadar mais dinheiro do que a indústria, música e cinema juntas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, são investimentos bilionários. E no final, eles lançam um produto e corre o risco do produto não agradar.
Então, existem jogos bons que as pessoas aderem e outros jogos que são... fracasso não é a palavra pesada, mas não são bem receptivos. Não são... Ou não dão o retorno esperado. Na contramão, a Larian, que é uma empresa indie, pequena, que não tem grande aporte, não tem muitos investidores, o que ela fez? Ela lançou um jogo em 2020 e liberou 25% do jogo para as pessoas jogarem. Com esses 25%, Na época da pandemia, um pouquinho. na época da pandemia, acho que quase no início, e liberou o jogo para todo mundo jogar, 25% do jogo. E no decorrer disso, nos 3 anos, ela coletou feedbacks, coletou respostas, e quando você, por exemplo, terminou o jogo e você ia desinstalar, apareceu uma pesquisa para você responder. Quando foi que você deixou de jogar o jogo? Por que você deixou? O que você mais gostou? O que você gostaria de acrescentar? Então, ela fez uma pesquisa com os usuários por 3 anos. E não é à toa que agora lançou recentemente, quinta-feira passada, e dizem que vai ser o jogo do ano. Né? Então, assim, uma empresa pequenininha conseguiu alcançar um feito enorme Aplicando o UX Designer, a experiência, não só isso, né? E tem a nota do usuário, né? Tem as notas da crítica, né? E tem as notas dos usuários. E a nota dos usuários está muito alta. Isso significa que ele conseguiu agradar o público, né? Tá num Metascore de 96, isso é para poucos, né? Isso, na verdade já está 97, tá subindo. A gente começou com 94, né? 94. Começamos com 94. Tá, Interessante, Cássio, e para a gente, o pessoal que está interessado, nossos participantes, né, que querem entrar nessa área, querem trabalhar, focar, né, nesse mundo, que eu posso chamar assim, de UX design. O que eles, né, qual o perfil, o que eles precisam conhecer, né, para entrar nesse Bom, um desumano como eu, vou dar mais um. É isso. Mas, assim, basicamente, a gente pode separar em hard skills e soft skills, que é basicamente o modelo de contratação hoje em dia. Então, para alguém que quer entrar nesse mercado, ele tem que se atentar a essas duas vertentes. Nas soft skills, a gente pode ver a questão da empatia, né? Acho que é a primeira qualidade que ele tem que ter, o desprendimento do ego, pois a gente não faz um protótipo para a gente. Um exemplo aqui bem assim, pessoal, eu gosto muito de roxo. Eu nunca fiz um protótipo usando cor roxo. Verdade, os desenvolvedores às vezes se apegam muito naquela solução que ele deu. Que ele já acha sabe, aquela solução, puxa, às vezes até tecnicamente está perfeita, né? ou as cores do time de futebol dele. Mas- Então a gente tem que ter esse desprendimento do ego. E ao mesmo tempo, a gente precisa ser um bom argumentador e negociador. Pois literalmente é uma batalha de egos, onde quando você discute ou seja o seu time, ou seja um outro ex, você precisa saber negociar e provar que a sua ideia é melhor. Como? Olha, eu fiz essa pesquisa, eu vi que uma porcentagem X de usuários aderem melhor, então tem que ser um bom negociador. Tem que ser atencioso aos detalhes, né? Porque as coisas moram nos detalhes, né? Você nunca tropeça em uma rocha, você tropeça em uma pedrinha pequena. Né? E principalmente, assim, saber errar e entender os pontos de melhora, que basicamente é a função do X. É sempre errar, melhorar, pegando feedbacks e se aperfeiçoando. E nas partes mais hard, mais técnicas, né? É interessante você ter o conhecimento de alguma ferramenta de prototipação, seja ela o Adobe XD, o Figma, o Sketch, o InVision, que são plataformas tanto para Mac como para Linux, Windows, então elas funcionam todas. Linux também? Linux também. Vou dar uma olhada. Temos software de organização, porque o X ele tem que ter organização. E quando ele faz parte de um time, né, então ele precisa ter essa cultura, saber um Kanban, saber um Trello, um software de organização para que ele entenda o que está sendo feito, o que vai ser entregue e o que está por vir. Né? Também é interessante ele ter essa metodologia ágil, essa mentalidade, né? Que o Kanban é metodologia ágil. Sim. Então, o X está intimamente ligado com essa parte ágil. Então, ele entendendo já de metodologias, ele já vai performar melhor. Poder praticar é mais fácil. Isso, entender alguns frameworks como Smart, o Rush, ter uma vertente com design visual, porque, querendo ou não, a tela ela tem que ser bonita, ela tem que ser atraente. Então, a experiência do usuário também é na tela bonita. Não só ela, mas também é. Importante aí, nossos participantes, se alguém estiver estudando ou com interesse, põe no chat para ele saber. E também vão poder interagir com a Amanda, vão conseguir interagir, né, com o Cássio, para buscar mais informações, se tiver, né, interesse, eles vão poder apoiar vocês aumentar esse conhecimento e também direcionar em algumas situações. Fica à vontade aí, pessoal, para colocar. Beleza. Mas mesmo assim, quem ainda não está na área de UX, ele também pode ser um pouco UX. Legal. O pessoal não colocou nenhuma pergunta, então eu vou colocar um ponto extra aqui. A gente já ouviu falar em Dark Web, Dark
o lado dark da força. Assim também não é? Ó, essa aí é uma pergunta polêmica. Mas eu vou responder porque é interessante a gente saber. Eu acredito que alguém da plateia já passou por uma experiência onde ele viu uma tela e tinha uma letrinha bem pequena dizendo que a partir do 7º dia vai cobrar alguma coisa, ou renovação automática em um mês. Essa é uma tática de Dark Designer, onde a gente coloca de fato a informação, mas coloca ela numa hierarquia muito baixa. O X ele tem que entender de hierarquia, pois é onde a gente observa. A gente coloca uma fonte grande para chamar mais atenção. A gente coloca um botão preenchido para chamar mais atenção. E quando a gente deixa de fazer isso propositalmente, a gente está jogando contra o usuário. Nós estamos usando o X contra o usuário. Isso. Um outro exemplo seria quando a gente vai comprar uma passagem, seja de avião, seja de trem ou ônibus. Aí pergunta o seguro. Você deseja viajar seguro? Não, eu não quero viajar seguro. Então, assim, é uma prática que não envolve tipografia, não envolve cores, nem tamanho, envolve o X-Writing, que é a parte da escrita, envolve a parte cognitiva do cérebro. Ele evoca a ideia lá. Você está dizendo que você não quer viajar seguro. Isso. Às vezes ainda tem certeza, e aí piora a situação. Isso é dark design. A gente pode colocar também algumas situações que a gente vai cancelar algo também, que é difícil chegar até o ponto de cancelamento. Tem aplicativos, às vezes, que é difícil de instalar. Fica escondido. Assinaturas que são difíceis de cancelar. Você quer descobrir uma conta, fica tão escondido que você nem consegue. Aquele pop-up que aparece com o xizinho para você... Tinha uma história dessa, acho que foi o Cássio que contou, não foi? Ele tentava clicar e o... Abriu um pop-upzinho, pop-up outro. Não, a gente ia clicar no X, né? E aí, na hora que clicar no X, ele mudava de lugar. Aí eu ia ter que ir atrás de novo dele e ele ia mudando de lugar. Né? Então, assim... Quer dizer, ele não executava a ação. Não executava a ação. Só mudava de lugar. E, assim, isso Aí é muito mal. Infelizmente, isso é mais comum do que deveria ser. Sim. Porém, eu tenho um exemplo de um software que ele faz isso, o Dark Design, de uma forma mais atraente. Ele diz, você tem certeza que você quer me excluir? O que eu fiz de errado? Como eu posso melhorar? Apela pelo sentimento. E ele apela pelo sentimento. E aí a gente olha que a experiência, de fato, ela está da porta do produto digital para cá. Essa experiência que eu sinto. Né? Então, a interatividade é parte, mas a experiência é mais importante. Porque a experiência também é algo pessoal, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente. Isso. E como vocês, profissionais, podem utilizar a prática do X no dia a dia? Então, eu vou falar de forma bem vasta, né? Bem abrangente aqui, para que, teoricamente, todos os profissionais eles consigam aplicar o X no seu dia a dia, não só os devs ou pessoas que têm ligação com tecnologia. Uma boa sugestão, né, seria pesquisar como que os seus concorrentes fazem hoje em dia, né? O chamado benchmark. Como que, se você tem uma empresa e você tem outros concorrentes, como é que eles fazem hoje em dia? Qual a equipe de marketing que eles fazem? Como que eles armazenam as coisas hoje? Então, pesquisar como o mercado já funciona é muito importante. Até porque talvez... Nós estamos falando de usuários, né? Então, usuários do seu concorrente estão lá, eles não estão aqui, não tem como você pesquisar eles dentro do seu espaço amostral, do seu campo aqui. Você vai ter que olhar para fora, né? E isso pode acelerar ou reduzir a velocidade de projetos também, porque quando você tem um projeto onde você já tem aquela experiência utilizando por outra empresa e você sabe que é uma boa experiência, o feedback é positivo desses clientes, você pode dar aquele copycat, que a gente chama, né? Aquela copiada naquela experiência. Mas se você estiver construindo algo novo, ela vai precisar de mais testes, vai demandar mais tempo para você verificar o que já foi verificado, né, em outras experiências de outras empresas. Exatamente, a gente está aqui para não reinventar a roda. Então, se a gente já sabe que uma coisa funciona, a gente já pode, né, ir se adiantando. E isso vale também para o próximo ponto, que seria entender o grau de satisfação do seu usuário atual. Então, medir, né, a média de aceitação. E se está baixa, o porquê está. E quem é melhor para perguntar do que o usuário diretamente? Então, faça uma pesquisa, pergunte para a pessoa, para o usuário, para o seu cliente, o que está de errado? Onde eu posso melhorar? Né? Outro exemplo também é tentar vender experiência ao invés de vender o produto. A gente pode citar alguns exemplos, como algumas empresas que a gente acha que vende comida, vende hambúrguer, e na verdade está vendendo um brinquedo atrelado ao hambúrguer.
A gente, Isso me vem novamente. a gente vai, às vezes, comprar um chocolate, mas você não está indo comprar um chocolate, está indo comprar um presente. Quando a gente vai em um parque com um rato gigante falante, você não está lá nesse parque incrível para ir simplesmente para um parque. Você pode ir para um parque na esquina do seu bairro. Você está lá para ter uma grande Uma experiência. experiência. Então, a experiência, tente vender a experiência ao invés do produto. Porque a compra do produto vai ser consequência, né? E o mais, né, fazer pesquisas, testes antes de lançar um produto. Não é interessante você lançar um produto às cegas, sem fazer nenhuma pesquisa antes. Isso é o que o pessoal chama de pesquisa de mercado também. Antes de abrir uma loja, veja se já tem outra loja ali perto. Antes de lançar um produto, veja a saturação do mercado, veja a aceitação do mercado em relação àquele produto. E para nossos profissionais que estão nos clientes, eles podem também aplicar de uma forma mais simples, ouvindo bem as pessoas, percebendo a necessidade, aprofundando, né, fazendo essa pesquisa de que realmente qual o problema, entender bem o problema, ouvir as pessoas corretas, né, envolver todas as pessoas para que ele tenha a solução e saia, né, em direção na linha correta, certo? Seria uma prática também que a gente pode aplicar de forma simples no nosso dia a dia, né? Isso resume todo o que a gente falou, né? Tipo, todo o processo de ponta a ponta, de entender o usuário, de ver o problema, passar pela metodologia e entregar a boa experiência, né? De realmente entrar e ser empático, de se colocar no lugar do outro. Isso é só que você falou do jornada do usuário e jornada do cliente, né? Isso, porque a jornada do usuário é aquela jornada em que você está interagindo, é o why ali, é como você interage com o sistema. A jornada do cliente é tudo que fora, o que você sente, né? Qual é a jornada que percorre de ponta a ponta, desde, por exemplo, um exemplo, eu peço um aplicativo de transporte e consegui pedir. Pelo aplicativo já está resolvido, já consegui resolver. Isso é a jornada do usuário. Isso, e a jornada do cliente é quando eu entro no carro, vou o percurso correto e chego no local corretamente. Então, essa é a sensação que eu tenho, a experiência que eu tive. Pois, se eu pedir um aplicativo e o carro demorar, eu vou ter uma péssima experiência. Se o motorista for para um caminho errado, ou for mal educado, ou alguma coisa aconteceu, algum imprevisto, ou eu paguei no cartão, mas ele está me cobrando em dinheiro, é simples. A experiência vai ser ruim. Então, mesmo com a tela mais perfeita possível, eu ainda consigo ter uma má experiência. E é por isso que as empresas elas fazem pesquisas. Recentemente, o CEO de uma das maiores empresas de transporte do mundo fez experiência invertendo o local, se colocando no local do usuário, que ele foi ser motorista por um dia. E ele viu que tem diversos problemas. E ele não saberia disso se ele não tivesse colocado na pele do outro. O José Augusto fez uma pergunta muito interessante. Como medir o sucesso do design de UX de um produto? Então, existem várias métricas, mas primeiro você precisa realmente entender qual é o tipo de sucesso que você almeja, né? Você, por exemplo, eu converso com um dono de um projeto, a primeira pergunta que eu faço, qual é a ideia de sucesso que você tem? Eu quero lançar um produto e eu quero crescer 10% nesse ano, no faturamento. Então, você vai fazer métricas para que a gente atinja esse objetivo. E como fazer isso de forma mais prática, né? Médica com a aceitação do usuário. Geralmente uma metodologia que você tem que usar o pós-entrega. É o pós-entrega. Então, você mede isso depois, com alguns frameworks. Então, é dessa forma. Então, você tem que estudar a necessidade do seu cliente e também do usuário do seu cliente, né? Exatamente. Pessoal, vou aproveitar para fazer as perguntas. A gente tem mais uns 8 minutos. Se a Amanda também quiser pontuar aí como o pessoal respondeu, como utilizar o app, dá uma olhadinha. Eu achei muito bacana que eles colocaram aqui experiência na compra, na pesquisa, na opinião. Então, basicamente, tudo é UX, né? A gente pode informar isso, Cássio? Sim, porque é um processo de ponta a ponta mesmo. Uhum. Desde o momento em que, por exemplo, você baixa o aplicativo, eu sou um usuário comum, baixo o aplicativo, ou eu sou um usuário corporativo, comprei uma solução, instalei na minha máquina, tem que estar funcionando, né? Eu paguei por aquilo, então é uma experiência que eu tenho que ter, tem que ser satisfatória. Então, desde o momento da instalação até o momento do uso, do faturamento, nesse trimestre nós conseguimos faturar tantos por cento a mais. Essa é a experiência final, né? Desde a instalação até o faturamento. Até quando tem problema com o produto, eu aciono o pós-venda, por exemplo. O pós-venda. Faz parte dessa experiência. Tem empresas que eles dão 7 dias para você devolver de graça. Me surpreendeu o fato de eu querer devolver um produto e ter a opção de vir pegar na minha casa. Eu não preciso mais me dirigir a uma agência
de transportes, porque ele mesmo vem na minha casa e coleta o item que eu quero devolver. Mesmo quando eu tenho um problema, eu posso ter uma experiência ruim ou boa, certo? Com essa, como o fornecedor vai tratar essa questão, né? Pode trazer uma experiência no fim positiva, É, porque ele deu atenção, ele resolveu o meu problema e eu posso talvez um dia comprar novamente desse E fornecedor. esse usuário que teve esse problema, que teve, entre aspas, uma má experiência, se ele consegue resolver facilmente, na análise dele, ele vai dar 5 estrelas. Ele vai dizer, comprei, infelizmente, na hora que eu queria, veio defeituoso, mas eu pedi meu reembolso, eles foram prontamente solícitos e conseguiram resolver muito rápido. Ele vai dar 5 estrelas. Ele é mais complacente, né? Isso. Ele é E aí mais a pessoa que complacente. vai comprar, ela se sente segura, porque mesmo que ocorra a pior hipótese possível de dar um erro no produto, eu consigo resolver isso de forma tranquila. Ótima pergunta do O Jefferson também perguntou, por default, o profissional de UX se preocupa mais com a aparência de produto ou com usabilidade? Os dois caminham lado a lado. Porque se a usabilidade não estiver funcionando, de nada vale a tela bonita. E se a tela for bonita, mas se não funcionar, se não resolver o problema do usuário, de nada vale. Então elas caminham lado a lado. Então o que ele mais se preocupa não é nem a tela, nem a usabilidade, seria resolver o problema. E ele resolve através de uma tela bonita e de uma usabilidade assertiva. Então ele não é um ou outro, é o caminho. Isso determina o sucesso, né? Isso. Tem uma frase muito legal que eu já ouvi, que é se o design não é funcional, ele não é design. Porque hoje em dia todo mundo utiliza a palavra design Vai para tudo. mas sem entender o conceito disso realmente, né? Então, como que você vai ali ter uma tela bonita, mas que não funcione para certo tipo de usuário, né? Não adianta, tem que estar ali funcionando. Essa que é a importância do X e do Y juntos. Sim. Não pode confundir design com estilo, né? A gente pode exatamente. Ele tem estilo, mas Design o design, é ele não fez, não há um exatamente. projeto ali. Né? Isso eu posso até citar alguns aplicativos, por exemplo, você pode até ver, hoje uma rede social, ou um aplicativo qualquer, você pode perceber que a maioria deles não tem muita firula. É mais uma tela em branco, um botão e o que você tem que resolver. Pronto, a tela que eu mais acho incrível, a tela do Google. É uma tela totalmente em branco, com um único campo de pesquisa. Porque é só aquilo que você precisa fazer. Para aquele momento. Não tem. Claro que hoje em dia, dependendo da data comemorativa, né, eles colocam algumas coisas, mas ele foca o quê? Na usabilidade. Eles não exageram. Não exagera. O objetivo dele é a barra de pesquisa. Você está aqui para pesquisar algo. Você não está aqui para ver. Literalmente menos é mais. Alguém lembra de como era a tela de pesquisa do Yahoo? E é legal. Vai revelar a idade. Eu vi alguns prints. E hoje em dia a gente até utiliza também, em questão de pesquisa, em outros estilos, né? Por exemplo, na geração atual, eles usam muito o TikTok. E o TikTok foi desenvolvido para questão de educação. E hoje a gente vê vários, você vai decorrendo ali nos vídeos, você já sabe como reformar uma casa, como fazer um arroz, sobre dicas de estudo, tudo tem ali. Porque o jovem também busca essa experiência muito rápida. Ele quer ter ali aquela experiência, aquela informação, que ele entenda, ele compreenda e ele consiga passar o feed, né, com o polegar do dedo. Então, isso também faz parte do X. É muito bacana. Nós temos 2 comentários aqui, um do Marlon, né? Uhum. E ele está falando da Dell, que já faz serviço desde sempre, né? De ir até a empresa para trocar. Isso já é uma experiência muito positiva, né? Como ele colocou. E também temos o Jefferson, né? Que está apontando aqui, que é uma área bastante bacana, né? Para quem busca conhecer mais, ele dá uma indicação aqui de um livro, né? Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Ah, isso é interessante. Bastante Passa bem com aquela ideia, né, do aplicativo, que ele tem que ser simples para uma criança de 5 anos. Isso o usuário ele precisa pensar demais, é porque alguma coisa está errada. Existem diversas ferramentas que a gente pode estar utilizando. E tem uma, inclusive, que ela mede o quão complexo está o seu texto. Você digita um parágrafo, né, do que você vai colocar, e ele mede a complexibilidade. Quanto mais alto, mais a conversão vai ser mais difícil. Bom, Ótimo. Mais perguntas, pessoal? Vamos Mais perguntas? Aproveitem. Mas temos a pesquisa também do próximo assunto, Isso. Amanda. Pessoal, qual assunto vocês gostariam, né, que fosse apresentado no Talk? Eu já anunciei a pergunta para vocês. Ótimo.
Eu já Esse- estava abrindo meu microfone para lembrar disso. A gente vai deixar. Normalmente a gente coloca uma lista de opções, né? A gente, lembrando que os últimos dois, né, contando com esse, foram mais, né? O anterior foi de metodologia ágil, com Lean. Esse já foi abordando o assunto, né, menos técnico. O próximo fica a critério de vocês, se a gente aborda, né, um assunto aí mais de metodologia, ou mais técnico, né? Então a gente tinha aí computação quântica, tínhamos, o que mais, Paulo, que a gente tinha colocado? Era técnico. Eu lembro que era computação quântica, um assunto que estava... Exato. O João colocou uma pergunta IA. também. Eu acho interessante para o desenvolvimento dos princípios de Gestalt, se a gente pode falar sobre algum deles. É muito legal, porque eu tenho uma experiência em relação a isso, que o Gestalt também tem a questão do contraste, e a gente utiliza bastante na acessibilidade para deficientes visuais. A gente desenvolveu um aplicativo que funcionava como se fosse um projeto indoor, né, numa localização indoor, e nessa questão da deficiência, seriam deficientes visuais totais, até baixa visão. Então, se a gente observar o aplicativo, a aplicação, ele aplica esse conceito do Gestalt, de utilizar contraste, utilizar a diferença de elementos para você ter aquela experiência e conseguir utilizar aquele aplicativo, por exemplo. Né? Então, Proximidade também, a né? proximidade, exatamente. Proximidade dos elementos, similaridade entre eles. Então, se você está fazendo uma iconografia, a outra precisa ser semelhante a ela para que faça contexto, para que faça conjunto, né? Você tem também a questão de que a Amanda comentou, figura fundo, você tem ponto focal também. Então, quando a gente está fazendo as telas, a gente precisa entender que muitas vezes o usuário vai escanear aquilo ali muito rápido. Sim. Então, o que você coloca com mais destaque, maior, né, mais bold, vai chamar mais atenção e vai ser para onde ele vai correr. O olho dele vai puxar e ele vai clicar e passar para a próxima tela. Então, esse mapeamento é muito dado pela Gestalt. Sim, a gente até utiliza também na questão do design, né? Vocês podem notar nas apresentações, a questão da proximidade, a gente utiliza as imagens baseadas nos nossos colaboradores, porque a nossa hashtag de marketing, 3 conectados, são os 3 conectados. Então, temos que aplicar isso também dentro da nossa identidade, né? Eu achei Mas isso importante. esse lado mais intimista, né? Mais... Exatamente, a gente traz esse lado humano, porque ao mesmo tempo que a gente sempre estamos envolvidos com tecnologia, né, que é realmente técnico, tem também essa parte humana de conexão, que se espalha, que se expande, então é muito interessante. Legal. O Augusto Cordeiro, ele comentou aqui, ele sugeriu, na verdade, a gente abordar ChatGPT, IA e ML. Esses assuntos, eles já foram abordados, a gente tem vídeo, né, sobre assunto. Até a gente poderia, ChatGPT já evoluiu também, a gente tem uma gama enorme de... Já tem vários novidades. outros nomes para colocar. A gente pode abordar novamente também essa, né, essa evolução, novas aplicações aí voltadas... E fica deixa para seguir, né, nas redes sociais para ver os talks antigos, né? Anteriores. Isso. O pessoal continua respondendo ali na enquete, está crescendo a quantidade de palavras. Então, nosso tempo regulamentar já está... Eu estou habilitando aqui para quem quiser abrir câmera, microfone, para a gente poder fazer uma fotinho coletiva que, se não pediu ainda, a Tati ia nos pedir, sugerir. Aí, ó. Deixa eu só achar o botãozinho certo. Permitir. Ajudando assim no nosso apoio do marketing. O pessoal já está começando a sair, né? Gostaria muito de agradecer a presença, a participação Agora já de está todos. liberado.